noite, irmãos. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmos 119, a partir do versículo 81. Diz assim: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez o versículo 83, que diz assim: já me assemelho a um odre na fumaça. Fala comigo, odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Amém? Não se sabe ao certo quem é o autor deste salmo, mas um dos candidatos é Davi. E ele fala aqui que ele se assemelha a um odre na fumaça. Todo mundo sabe o que é um odre? Um odre é um recipiente feito de couro de animal para transportar algum líquido, leite, água, vinho, azeite. E para se fazer um odre, precisa ser feito um sacrifício. Um animal precisa morrer. Geralmente ele é feito ou de cordeiro ou de cabra. Arranca-se a cabeça do animal e descarna o animal todinho pela cabeça. O odre, ele não pode ter nenhum rasgo, nenhum defeito, porque senão o líquido vaza. Depois que a cabeça do animal é arrancada, tudo aquilo que tem dentro dele tem que sair. Não pode ficar nenhum pedaço sequer de carne. Tudo sai. Aí aquilo é lavado, é passado o azeite nele, e ele vai para um processo que chama defumação. Eu tenho certeza que se vocês já não viram na casa dos avós de vocês, vocês viram na TV, o fogão a lenha, e em cima do fogão a lenha aquele varal, pendurado linguiça, pendurado um pedaço de carne de porco, todo mundo já viu, não viu? Era esse processo, a defumação do odre. Depois de ser lavado, depois de ser ungido com óleo, ele ficava pendurado na parede, em cima de um fogão, para que aquela fumaça purificasse o odre. Aquela fumaça ajuda o odre a manter e conservar o líquido, a não estragar aquilo que vai ser colocado lá dentro, a não passar gosto, a não passar cheiro, porque vocês já imaginaram se fica um resto de carne lá dentro e você coloca um leite, e geralmente esses odres eles eram usados nas viagens, as pessoas passavam semanas viajando com o odre pendurado em outros animais. Vocês já pararam para pensar se fica algum resquício de carne lá? Como ia estar aquele leite na hora de beber, aquela água, aquele vinho? Então o processo de defumação do odre era muito demorado. Ele tinha um tempo para ficar lá até que ele secasse por completo. E além de purificar o odre, esse processo da fumaça faz com que a pele do animal ganhe elasticidade, para que quando fosse colocado o vinho lá dentro e o vinho fermentasse, aquele odre não rompesse e se perdesse todo aquele líquido.
E todas as vezes que na Bíblia se fala de odre, é como quando se fala do vaso de barro. Quem são os vasos de barro? Nós. Quem são os odres? Nós. Quando o Senhor está falando de odre na passagem, Ele está se referindo a nós. Aí nós já podemos entender que, para nós sermos um odre, nós precisamos passar por processos. Passar por processos é fácil, irmãos? Não. É rápido? Não. Eu pesquisei, desde quinta-feira que eu estou preparando essa palavra, e eu pesquisei o tempo exato que o odre fica pendurado na parede, na fumaça, e eu não encontrei uma resposta correta, porque tudo dependia da quantidade de fumaça, do tamanho do animal, do clima, mas o tempo de preparação de um odre vai de 3 a 6 meses. Tudo depende. Tudo depende. E às vezes nós estamos como Davi neste salmo. Davi nesse salmo aqui, ele está sendo perseguido. Ele fala que a alma dele se desfalece, esmorecem os meus ossos, e eu me assemelho a um odre na fumaça. Davi estava sendo perseguido, jurado de morte, exércitos se levantavam contra ele, mas o que Davi já sabia é que ele era um odre, e aquele tempo que ele estava pendurado na fumaça, era para o crescimento dele. Irmãos, desde o começo do ano, o Senhor tem tratado comigo, não a respeito desta palavra, mas a respeito de nós sermos tratados lá dentro. Porque do que nos importa, do que nos vale, nós sermos abençoados com riquezas, com prosperidade, se aqui dentro ainda tem restos de carne que precisam ser arrancadas. Do que nos vale a gente saber quem é Cristo, conhecer as promessas, sendo que nós ainda não estamos preparados para receber esse vinho que Ele quer depositar no nosso odre. É muito sério, irmãos, quando a gente se entende, se reconhece como odre. Quando a gente compreende o que Deus realmente quer dizer a respeito de nós sermos odre. Quando eu comecei a ler o processo do odre, e eu vi que toda a carne do animal tinha que ser retirada, é como nós. Se dentro de nós ainda existe resquício de pecado, a bênção não vem. Se dentro de nós ainda existe o resquício do pecado, da carnalidade, da impureza, a bênção não chega, irmãos. Deus não vai depositar um vinho novo em um odre sujo. Porque se Ele depositar o vinho novo dentro de um odre que está sujo, o vinho novo se contamina. De nada se aproveita. Nada tem valor se o vinho novo for depositado em nós com o nosso interior podre. O salmista, o rei Davi, nós sabemos que ele foi ungido aos 17 anos, mas que ele só tomou posse do trono quando ele já tinha 30 anos. Esse tempo, irmãos, que o rei Davi passou como um odre na fumaça, sendo preparado, ele estava sendo treinado, ele estava aprendendo do Senhor. Deus olhava para Davi
via a capacidade do odre dele, via o quanto de vinho poderia ser derramado sobre Davi, em Davi, mas Davi precisava ser preparado. Às vezes, nós somos como Davi, neste salmo aqui. A nossa alma tem se desfalecido, os nossos ossos têm adoecido. A gente olha o tempo passando ao nosso redor e a gente fala ao Senhor: Deus, eu conheço os seus planos, eu sei o que a tua palavra diz ao meu respeito, mas nada acontece na minha vida. Acontece para ele, acontece para aquele, acontece para o da frente, para o de trás, mas eu não vejo nada mudando na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos pendurados na parede. Nós estamos passando por um processo de defumação. Nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo limpos. Nós estamos criando elasticidade. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Esses dias, a Manu começou a assistir a série do Karate Kid. E sempre tem o mocinho, sempre tem o vilão, sempre tem o que apanha, sempre tem o que bate. E aí eu estava lá assistindo, mas não estava assistindo, só estava vendo. E o mocinho lutando com o vilão. E ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou, ele caía no chão. E aí na hora que todo mundo achou que ele ia morrer, ele levanta e dá o golpe mortal no inimigo dele. Todo filme é assim, não é? Sabe por quê? Forte, irmãos, não é aquele que sabe bater. Forte é aquele que aguenta apanhar. É isso que acontece conosco quando nós estamos pendurados na parede, sendo defumados pela fumaça do Espírito Santo. O Senhor está nos tornando fortes. Mas a nossa força não é medida pela nossa capacidade de bater no nosso inimigo. É o quanto a gente aguenta apanhar. O mocinho nos filmes sempre é o que apanha mais. O mocinho no filme é sempre aquele que você acha que no final ele vai morrer. Mas aí ele levanta, como se nada tivesse acontecido, e derrota o inimigo dele. E nós precisamos entender isso, que o processo de Deus não é como a gente quer, como a gente espera, não é no nosso tempo, não são as nossas escolhas. Deus não está olhando para mim e falando: não, você acha que você está pronta? Então eu vou derramar sobre você. Não é assim que funciona. O Senhor é quem sabe a hora certa de nos tirar daquele varal, daquela fumaça. É Ele que determina o tempo. No livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, também fala sobre o odre. E eu queria ler com vocês Lucas 5:37. Lucas 5. Eu vou ler a partir do versículo 33, que diz assim: disseram a eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar aos convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos,
pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O povo perguntava a Jesus a respeito do jejum dos discípulos dele. E Jesus responde: por um acaso vocês jejuam em um casamento? O noivo está aqui com vocês, não há motivo de jejuar. Mas, versículo 33, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Jesus queria dizer que haveria um tempo em que Jesus não estaria lá, e que tudo aquilo que os fariseus faziam, toda aquela religiosidade não serviria para mais nada, e que chegaria um dia em que as coisas teriam que ser diferentes, porque o véu seria rasgado e todo mundo teria acesso ao Santo dos Santos. Só que os fariseus preferiam o vinho velho. Eles diziam: no 39, ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. E na hora que eu li esse versículo, eu me perguntei: Senhor, eu não entendi. Por que o Senhor está falando de vinho novo, de odre novo, e aqui eles vão preferir o vinho velho? O vinho velho vai ser excelente. Sabe por quê, irmãos? O vinho velho já se passou do processo. O vinho velho já está lá dentro do odre. Os fariseus, para eles, era muito mais fácil fazer um sacrifício pelo pecado do que se arrepender dele. E é isso que tem nos tornado um odre velho. Porque a gente tem se acostumado com a nossa carne, com a carniça aqui de dentro. A gente se acostumou a ser um odre velho e desfrutar do odre velho. É muito mais fácil, irmãos, beber do vinho que já está dentro do odre velho. Beber o vinho do odre velho não exige sacrifício. Beber o vinho do odre velho não exige renúncia. Ele já está lá. Às vezes a gente fica assim: eu já fui abençoado, Deus já fez na minha vida, não preciso fazer mais, essa bênção já me basta. Eu não preciso mudar mais nada, porque aquilo que eu pedi eu já recebi. Eu não preciso mais ser um odre novo. Eu não preciso mais ser um odre novo. Eu não preciso mais passar por um processo de limpeza, de purificação, de unção, de transformação, de defumação. Eu não preciso, porque esse vinho velho que eu já recebi me sustenta. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele tem para nós preparado um vinho novo. Ele tem, igreja, preparado para mim e para você ter um vinho novo, uma unção nova, uma bênção nova, um tempo novo. E o que tem nos impedido de ser um odre novo? O que tem te impedido de ser um odre novo? O tempo. Nós achamos que o processo para ser transformado em odres novos, é demorado demais. E a gente desiste no meio do caminho. A gente olha a situação que a gente está passando, e a gente não quer esperar o processo de Deus.
A gente quer adiantar as coisas, porque nós vivemos em um mundo em que tudo é acelerado, em que tudo é para ontem, em que não se há tempo de esperar nada, e que eu quero a minha bênção hoje, eu quero ser abençoada hoje, eu quero meu casamento transformado hoje, eu quero os meus filhos salvos hoje, eu quero a minha igreja cheia hoje. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. A bênção, quando vem na hora errada, ela se torna uma maldição. Todo mundo lembra da Arca da Aliança, quando ela estava sendo transportada, e ela ameaça de cair, e eles, Uzá põe a mão na arca, todo mundo lembra? O que acontece com ele? Ele morre, porque não era o tempo de se tocar na arca. Mas a mesma arca foi para a casa de Obed-edom. E todo mundo lembra o que ela trouxe para Obed-edom? Bênçãos. A casa de Obed-edom foi abençoada porque a arca estava lá. A bênção, quando ela chega no momento errado nas nossas vidas, a gente não sabe desfrutar dela. Esses dias eu não me recordo com quem eu conversava, não me lembro, mas a gente estava falando de riquezas financeiras, de bênçãos financeiras. E nós começamos a falar o que nós faríamos com essa bênção financeira. E aí uma falava que ia viajar, outra falava que ia fazer uma plástica, outra falava que ia comprar uma casa na praia. E aí na hora o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: por isso que vocês não recebem a bênção financeira. Esses 3 minutos que vocês estão conversando aqui, vocês já ficaram 6 meses sem ir na igreja. Porque a gente estava viajando, no hospital fazendo plástica, em casa se recuperando, na casa na praia. Nós precisamos de maturidade para receber bênçãos, igreja. Não pense que Deus está demorando, que o tempo dele está demorando. É você que ainda não está pronto. Somos nós que não estamos prontos. Outra coisa que nos impede de ser odres novos é o nosso passado. Independente se o passado foi bom ou se o passado foi ruim, tem pessoas que vivem tanto no passado, que o passado impede elas de viver o presente e sonhar com o futuro. Para de viver lá atrás. O que foi bom já passou, e o que foi ruim já passou também. Deus tem um presente e um futuro reservado para cada um de nós. Amém? A falta de visão, que também entra com o estar preso no passado. Às vezes nós estamos tão presos ao passado que a nossa visão é tapada, e a gente não consegue enxergar bênçãos que nós já estamos vivendo. E a gente vive reclamando daquilo que não tem. E o Senhor tem derramado e a gente reclamado. A bênção vem e a gente reclama. Porque os nossos olhos estão tampados e a gente não enxerga o que o Senhor tem feito. Traumas e feridas. Como eu falei aqui no processo do odre, o couro não pode ter nenhum tipo de machucado. Se houver qualquer tipo de deformidade no odre, ou o líquido vaza, ou as impurezas entram, danificando tudo aquilo que está preservado lá dentro. Algumas pessoas estão tão machucadas, tão feridas, que elas se acham incapazes de receber bênçãos. E quem é, irmãos, que sara as nossas dores, que cura as nossas feridas, que apaga o nosso passado, colocando ele lá atrás, no mar de esquecimento? No livro de Juízes, fala da história de Jefté. Todo mundo já ouviu falar dele? Ele era filho de uma prostituta, ele era humilhado pelos seus irmãos, até que Deus vem, cura as dores dele, sara as feridas e transforma a vida dele. Não importa o tamanho da dor, o tamanho da ferida,
O Senhor está pronto para nos curar e nos sarar. Sabe, irmãos, a gente tem vivido um tempo em que a gente tem sido muito crianças na fé. E a gente engrandece mais, dá mais valor às dores, às lutas, às perseguições, aos traumas, às feridas, ao passado, do que ao Deus que nós servimos. Nós temos vivido inversão de valores. Às vezes você vai conversar com um cristão e ele começa: ai, que Deus me abandonou, que Deus esqueceu de mim, eu não aguento mais esse fardo, ou não sei o que tem, ó vida, ó céus, ó azar, ó. Não é assim, irmãos. Nós não somos o cocô do cavalo do bandido. A gente precisa parar com esse espírito de inferioridade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Ele cura enfermidades, Ele sara feridas, Ele transforma vidas, Ele muda caminhos, Ele muda histórias. Nós não somos coitadinhos. Os nossos traumas, as nossas dores não nos definem. Eles não ditam o nosso caminho. Amém? Outra coisa que nos impede de ser odres novos é a acomodação e o conformismo. Todo mundo lembra de Mefibosete? Ele tinha uma herança. Ele era herdeiro. Mas ele se conformou em morar em Lodebar. Um lugar terrível. Mas ele estava conformado. Até que ele abriu seus ouvidos e ouviu Davi. E ele se deixou ser arrancado daquele lugar terrível que ele estava. A gente se coloca, eu acabei de falar, no lugar de vitimismo, e a gente se acomoda com as dores, a gente se acomoda com o fracasso, a gente se acomoda com as percas, a gente se acomoda com as nossas feridas, com as escaras que vai formando no nosso corpo. E o Senhor quer de nós nesta noite, que nós sejamos odres novos. Ele quer restaurar as nossas vidas. Como se restaura um odre? Aquele odre que antes era novo, que foi usado, que foi cheio e que hoje está vazio. Como se restaura um odre, irmãos? Arrancando de dentro dele toda a impureza. Porque um dia esse odre velho carregou um leite, carregou um azeite, carregou um vinho, e lá dentro dele existe sujeira. Dentro de mim e de cada um de vocês aqui, existem sujeiras que precisam ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. Existem sujeiras que só Ele arranca de nós. Existem sujeiras que nós precisamos ser lavados pela água que corre direto do trono de Deus. Amém? Se você quer ser um odre novo, se você quer receber vinho novo, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de achar que Deus se esqueceu de você, pare de se fazer de coitado. Deus não se esquece dos seus filhos. A palavra dele diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você. Ele quer nos purificar, irmãos, porque o vinho novo já está preparado. Vocês sabem o que é o vinho novo? O que é o vinho novo, irmãos? É a unção dele, é a bênção dele, é as águas que curam, é aquilo que nos transforma. O que nós tomamos toda a Santa Ceia? Do vinho, que simboliza o que, irmãos? O sangue do nosso Senhor. Pare de murmurar. O Senhor, Ele espera de nós uma igreja
preparada. O Senhor, Ele não quer uma igreja cheia de crianças birrentas, murmurando sobre bênçãos que não recebeu, sobre o pirulito que não recebeu. Ele quer uma igreja preparada para viver o novo dEle. Ele tem algo novo para mim, Ele tem algo novo para você, mas antes do vinho novo ser derramado, nós precisamos ser um odre novo, nós precisamos ser limpos. Arranque do teu coração toda a imaturidade, irmãos, toda a resistência, sabe, todas as vezes que o Senhor tem tentado te limpar, te colocar na parede, você olha e você fala: não, Deus, não vou ser limpo agora. Não, Deus, eu não quero ser colocado na parede agora. Não, Deus, eu não preciso da tua fumaça agora. Nós precisamos dela o tempo todo, irmãos. Nós precisamos passar pela parede. Nós precisamos estar na fumaça. Preste atenção no que o Senhor tem te dito. Pare de ser imaturo. E não pense que só porque você está sendo lavado, porque você está pendurado na parede, que tudo vai se tornar mais fácil. Não vai. Eu acabei de dizer que o forte é aquele que sabe apanhar. Forte é o que sabe apanhar. Haverá dias que você vai apanhar, e outros dias você vai apanhar também. Todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos a forma que Ele deseja. Em Jeremias 18, 6 diz assim: como um barro nas mãos do oleiro, sois vós na minha mão. Enquanto nós não tivermos a forma que Ele deseja, Ele não vai parar de nos moldar. Enquanto dentro de nós ainda tiver resto de carne, Ele não vai parar. Enquanto nós não tivermos elasticidade suficiente para suportar a unção, o vinho novo, Ele não vai nos tirar da fumaça, irmãos. Sinta privilegiados de estar na fumaça. Estar na fumaça, ser um odre na fumaça, é uma oportunidade, é bênção. Paulo diz assim no livro de Filipenses 4:10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu que é motivo de alegria estar na fumaça. Sabe, irmãos, estar na fumaça é saber que Ele olha em nós, para nós, e nos vê capazes de carregar o vinho novo. Não entenda o contrário. Não entenda que porque você está sofrendo, que você tem que pagar o seu pecado, que você sofre porque você é burro mesmo, que você sofre porque você não tem oportunidade. Não. Você sofre porque o Senhor tem visto em você capacidade de carregar o vinho novo. A fumaça que você está, é o Senhor te dizendo: estou cuidando de você.
estou te tornando forte, estou te tornando puro, estou te dando elasticidade, eu estou te sustentando. As provações e as lutas não é o nosso fim, é o começo para sermos um odre novo. O salmista, no versículo que nós lemos, do Salmo 119, eu vou ler mais uma vez a partir do 81. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém, eu espero na tua palavra. O 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Eu estou sofrendo? Eu estou. Está doendo? Está doendo. Está me machucando? Tá. Os meus olhos estão ardendo da fumaça? Tá. Mas eu espero na palavra. Eu não me esqueço dos decretos dele. Eu não me esqueço das promessas. Eu não me esqueço quem eu sou em Cristo. Eu não me esqueço do que ele me prometeu. Eu não me esqueço que há um vinho novo preparado para mim. E na hora certa, no tempo certo, vai ser derramado. Irmãos, não pare no meio do caminho. Não desista. Ele quer derramar sobre cada um de nós um vinho novo. Grupo de louvor, se prepare, irmãos. Se prepare para receber do vinho novo. Continue, mesmo que você já esteja cansado de estar pendurado na parede e ao redor você só vê a fumaça. Lembra das promessas dele para a tua vida. Ah, mas eu não sei o que Deus prometeu para mim. Ah, mas eu não conheço o que ele preparou para mim. Eu tenho dito aqui desde o final do ano, Jeremias 29, bem sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ele tem, irmãos, a boa, a perfeita e agradável vontade dele para nós. Ele tem paz para nós. Ele tem refrigério para a alma. E ele vai fazer na minha e na tua vida infinitamente mais, desde que o seu odre esteja limpo, desde que não haja pecado, de que não haja sujeira, de que não haja resquício, de que não haja imperfeição e de que haja elasticidade para você suportar tudo o que ele tem preparado. Amém? Se coloque de pé. Diga ao Senhor nessa noite que você já sabe que você é um odre. Você já sabe que você é um vaso de barro. Mas como Paulo também disse, Deus derrama sobre um tesouro, sobre um vaso de barro. E o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Paulo, Ele está aqui nesta noite. E eu não me canso de dizer, irmãos, que Ele não mudou. Ele continua fazendo. Ele continua abençoando, Ele continua prosperando, Ele continua restaurando, Ele continua curando. E não depende dEle fazer em nós, depende de nós estarmos limpos para receber dEle. Levante suas mãos, peça para que o Senhor venha te limpar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no versículo 1, no capítulo 12, ele diz assim: e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Ele é fiel, irmãos. Eu sei em quem eu tenho crido. Vocês sabem quem é o Deus que vocês servem. Suportem a fumaça, suportem o processo. Ele tem feito de você um odre novo. Amém? E se preparem, porque o vinho vai ser derramado. E nós veremos e viveremos coisas que nós nunca imaginaríamos. Que os nossos ouvidos não ouviram, que os nossos olhos não viram. É isso que Ele tem preparado para nós. Mas suporte o processo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Amém? Schubert, vem fazer a oração encerrando para a gente. Ainda de pé. Levante suas mãos. Vamos orar finalizando o culto. Amém?